Buscando serviço de alta qualidade? Marianos Car, oficina mecânica especializada em nacionais e importados. Venha consertar seu carro conosco. Estamos localizados na Estrada do Galeão 322, no estacionamento da quadra da União da Ilha do Governador. Telefone WhatsApp DDD 21 99309 4355. DDD 21 99309 4355. Marianos Car, oficina mecânica de qualidade. Olá, boa noite. Este é o Notícias 24 Horas. Hoje faremos o resumo deste dia 7 de agosto de 2021, sábado, logo após a vinheta. Bem, vamos começar nosso resumo de notícias de hoje. Hoje, excepcionalmente um pouco diferente, porque não tivemos os dados da Covid, do número da Covid até agora. Mas eu já peço aqui no início do vídeo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, porque ajuda o YouTube a recomendar os nossos vídeos. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e também compartilhe para outras pessoas ficarem sabendo o que acontece no Brasil e no mundo. Como já dito, não temos o número da Covid, não tivemos os dados até agora, mas sim tendo, até mais tarde eu passo para vocês em um plantão do painel 24 horas para alertar e comunicar os números de hoje. Vamos começar já pelo Rio de Janeiro. Após o prefeito do Rio, Eduardo Paes, cobrar do governo federal a entrega de mais doses de imunizantes contra a Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, publicou numa rede social que o estado do Rio de Janeiro receberá 5% a mais de vacinas. Segundo o texto, a decisão foi tomada pelo Ministério para conter o avanço da variante Delta, cepa que já é responsável por quase metade das contaminações na capital fluminense. Abre aspas, seguimos trabalhando forte para acelerar a vacinação em todo o Brasil. Hoje pela manhã definimos que o estado do Rio de Janeiro receberá 5% a mais de vacinas contra a Covid-19 para conter o avanço da variante Delta no estado, fecha aspas, escreveu o ministro nas redes sociais. Sem dizer quando as novas doses serão entregues e nem precisar o que representariam esses 5%, Queiroga acrescentou que a pasta federal repassou esta semana mais de 994.400 doses ao estado. De acordo com o ministro, o último repasse foi na sexta-feira, mais de 690 mil doses. Queiroga complementou afirmando que desde o início da campanha já enviamos, citando o governo federal, mais de 15 milhões de doses para o estado do Rio de Janeiro, e finalizou a publicação marcando o prefeito Eduardo Paes. Pela primeira vez neste ano, a média móvel de novas internações de Covid-19 ficou abaixo de 1.000 neste sábado no estado de São Paulo. A média ficou em 998. Segundo o governo de São Paulo, houve queda de 70% nas novas internações se comparado à pior marca de toda a pandemia atingida na última semana de março deste ano. 61% da população do estado tomou a primeira dose da vacina contra a Covid. Neste sábado, haviam 9.457 pacientes internados em todo o estado, sendo 4.566 em leitos de enfermaria e 4.891 em unidade de terapia intensiva, marca que não era atingida desde 3 de janeiro e onde as taxas de ocupação seguem em queda, 46,6% no estado e 42,7% na Grande São Paulo. Na quinta-feira, o número de pessoas internadas ficou abaixo de 10 mil pela primeira vez desde novembro do ano passado. Apesar de os hospitais estarem menos cheios, os especialistas alertam para a importância da manutenção de leitos e das medidas de prevenção por conta da chegada da variante Delta. Segundo documentos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC dos Estados Unidos, a Delta é tão contagiosa quanto a catapora e provavelmente provoca sintomas mais sérios do que as variantes anteriores. Voltando ao estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio registrou o maior número de casos de Covid-19 em um único dia desde o início da pandemia. Foram 12.417 casos registrados em 24 horas. O recorde anterior era do dia 6 de maio de 2021, quando foram registrados 9.185 casos em um único dia. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, através da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, a SAVASP, os 12.417 registros não são de casos ocorridos nas últimas 24 horas. Os dados incluem casos atingidos que estão distribuídos ao longo de todo o período da pandemia. De acordo com o órgão, 8.700 registros são somente do município de Niterói. De acordo com a Secretaria Municipal de Niterói,
Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, houve uma revisão dos casos que estavam sem encerramento desde o início da pandemia. Por isso, a partir de um trabalho da equipe da Vigilância Municipal, alguns casos foram confirmados por critério clínico epidemiológico. Saindo agora do Brasil, manifestantes saíram às ruas de mais de 150 cidades francesas neste sábado para protestar contra o passaporte sanitário. É o quarto fim de semana consecutivo com os protestos. Os participantes querem que o governo recue na aplicação da medida que virou lei na semana passada. Apesar da resistência de parte da população ao passaporte sanitário, ele entrará definitivamente em vigor na próxima segunda-feira, dia 9. O documento será exigido para o acesso aos espaços fechados de bares e restaurantes, salas de espetáculos, eventos com grandes aglomerações e para o acompanhamento de pacientes a qualquer hospital ou centro de saúde do país. Além disso, o mecanismo continuará sendo obrigatório para embarcar em aviões, trens e ônibus que fazem trajetos de longa distância. Abre aspas, não há ditadura sanitária. Passaporte sanitário, morte das liberdades individuais. A nova onda somos nós contra o passaporte sanitário, gritaram os manifestantes nas principais cidades francesas. A maioria deles sem máscara neste sábado. Em todo o país, a mobilização reuniu 237 mil pessoas, segundo o balanço divulgado pelo Ministério do Interior da França. O ator Tarcísio Meira, de 85 anos, e a atriz Glória Menezes, de 86, estão internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Casados desde 1962, os dois foram diagnosticados com a Covid-19, segundo confirmou a assessoria de imprensa dos atores. A assessoria afirmou que Tarcísio precisou ser entubado, enquanto Glória apresenta leves sintomas. Ambos receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em março deste ano na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo. Nenhuma vacina oferece proteção de 100% contra doenças, mas todos reduzem o risco de infecção, hospitalização e morte, principalmente depois da segunda dose. É importante lembrar que vacinas funcionam, mas não são infalíveis. Ainda assim, apesar de a probabilidade de infecção após a vacina ser pequena, quanto mais a doença estiver circulando, maior o risco de a imunização falhar. Por isso, a necessidade de vacinar o maior número de pessoas possíveis o quanto antes. Tarcísio Meira e Glória Menezes são casados há quase 60 anos e pais do também ator Tarcísio Filho. O valor do benefício do novo programa social do governo, que deve se chamar Auxílio Brasil, já causa o primeiro atrito entre a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, e o Centrão, agora no coração do governo com a Casa Civil. A previsão era que a medida provisória que cria um novo programa social e a proposta de emenda constitucional dos precatórios que abre espaço para pagamento de um bônus à população de mais baixa renda fossem enviados até essa sexta-feira ao Congresso. O texto da PEC formulado pela área econômica foi para o Planalto ainda na terça-feira. Lá empacou, não saiu de lá mais. A disputa está em como se dará a distribuição do percentual de venda de ativos para os beneficiários do programa social. A área econômica defende o pagamento anual ou semestral como empresas pagam distribuição de lucros. O valor iria variar de acordo com a venda de ativos e privatizações. A área política, contudo, quer uma distribuição mensal de forma a criar o sentimento de que o programa social paga um valor mais alto que os atuais R$ 300 previstos e que cabem na regra do teto de gastos segundo estimativas do Tesouro. Técnicos do governo afirmam que uma distribuição mensal se torna despesa recorrente e não pode ocorrer fora do teto de gastos, ao contrário de um bônus eventual. Saindo de política, economia, manifestação, vamos falar agora de esporte. Novamente, Yokohama é verde e amarela, mas desta vez com detalhes dourados. 19 anos após faturar o pentacampeonato mundial, o Brasil voltou à cidade japonesa para conquistar o bicampeonato olímpico. E foi sofrido, como já tinha sido diante da Alemanha 5 anos atrás na final da Rio 2016, mas desta vez sem a necessidade de disputa nos pênaltis. Na vitória por 2-1 sobre a Espanha, o Brasil perdeu pênalti com Richarlison, conseguiu sair na frente do placar com Matheus Cunha, mas sofreu o empate de Oyarzabal e levou pressão no segundo tempo. Na prorrogação, porém, brilhou a estrela de Malcom, que deixou o banco para marcar o gol do título. Esta foi a 7ª medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio até o momento, a 19ª no total. Com a vitória deste sábado, a seleção masculina de futebol entrou para o grupo de bicampeãs olímpicas, que conta também com o Uruguai, que foi em 1924 e 1928, e a Argentina também em 2008 e 2012. O time canarinho é o que mais conquistou medalhas na modalidade na história dos Jogos. 7, sendo 2 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze.
O autor do gol do título, Malcolm, por muito pouco não foi ao Japão. O Zenit, clube russo que ele joga, não aceitou cedê-lo para as Olimpíadas. Porém, após lesão do volante Douglas Augusto, a seleção voltou a tentar a liberação do jogador e obteve sucesso. O atacante se apresentou no dia 19 de julho, apenas 3 dias antes da estreia, se tornou o herói do ouro. Voltando de novo para a política, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai reunir os líderes de partidos na segunda-feira e pretende votar a PEC do voto impresso já na terça-feira, dia 10, o que agrada a oposição. O deputado Alessandro Molon, do PSB, pediu pressa. Abre aspas, queremos votar o quanto antes. Quanto mais demora, mais avança a escalada golpista de Bolsonaro. É a maior tensão política no país. É preciso sepultar isso logo. Fecha aspas, disse o líder da oposição. A decisão de Lira de levar o assunto à votação no plenário, mesmo com o assunto tendo sido rejeitado na comissão especial, foi vista num primeiro momento como uma manobra para abanar o assanhamento golpista do bolsonarismo. O anúncio de votação na terça reforça uma segunda leitura. Lira teria decidido levar ao plenário para jogar uma pá de cal no assunto e deixar Bolsonaro sem discurso e sem pretexto para o golpe, já que a tendência é a que a tese seja novamente derrotada. A votação deverá ser nominal e a dúvida é se Lira irá exercer seu direito de voto para não deixar margem de dúvidas de que ele praticou um não rotundo ao golpe. Manifestantes se reuniram neste sábado na sede da Cinemateca em São Paulo, na Vila Mariana, zona sul da capital paulista, para fazer um protesto e pedir a preservação do acervo do órgão, 10 dias após o incêndio de um galpão que destruiu parte do acervo. Algumas pessoas levaram faixas e cartazes pedindo respeito ao direito à memória, SOS Cinemateca, e com as frases Mário Frias na cadeia e fora Bolsonaro. Em nota, a sala de imprensa da Polícia Militar disse que o ato pacífico começou às 2 da tarde. Funcionários da instituição foram demitidos em 2020 pela associação que mantinha a Cinemateca após o governo federal assumir a gestão do órgão e não repassar 14 milhões de reais em verbas à organização. No ano passado, um temporal alagou o galpão que pegou fogo e parte do acervo foi comprometido. Em 2016, a obra foi atingida por um incêndio que destruiu cerca de 500 obras. No dia 29 de julho, os bombeiros receberam um chamado de fogo em edificação comercial por volta das 6 da tarde em um galpão da Cinemateca Brasileira na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. O incêndio não ocorreu na sede da instituição, que fica na Vila Mariana. E para encerrar o nosso resumo de notícias, um jovem negro de 22 anos foi abordado por um homem armado que se identificou como policial na manhã deste sábado, em um supermercado na Asa Norte, em Brasília. Parte da abordagem foi gravada por testemunhas que estavam no local. Nas imagens, o suposto policial diz que o rapaz estava ameaçando o cliente do estabelecimento. O jovem nega, afirma que apenas pede ajuda no local e chora. Após a chegada das testemunhas, o homem devolve os documentos do rapaz e se afasta. O jovem abordado é Emerson Adriano Nunes Castro. A reportagem não conseguiu confirmar o nome do outro homem, que se identificou como Rodrigues. Até a última atualização desse texto, os envolvidos não haviam prestado boletim de ocorrência. Questionado pelo canal, a Polícia Civil não confirmou se o homem é servidor e disse que não consta em nosso sistema registro desse fato. Emerson diz que veio de Fortaleza, no Ceará, para Brasília recentemente e costume ir com a esposa grávida, também de 22 anos, ao estacionamento do supermercado para pedir ajuda. Os dois estão desempregados e moram em uma invasão na região. Bem, esse foi o resumo de notícias de hoje. Mais uma vez agradeço a todos. Peço mais uma vez aqui no final do vídeo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, porque assim o YouTube recomenda os vídeos do nosso canal para mais pessoas. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal e compartilhe para outras pessoas ficarem sabendo do que acontece no Brasil e no mundo. Mais uma vez, meu obrigado, agradeço a todos, tenham uma boa noite e até amanhã.